Fala rapaziada, saudações vascaínas. Eu começo o vídeo de hoje falando a palavra trabalho, porque é isso que o Lisca vai ter. Muito trabalho à frente do Vasco da Gama. Ontem, mais uma atuação muito ruim, um empate por 2-2 contra a equipe do CSA, uma equipe fraca também do CSA, uma equipe muito limitada, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu sair com uma vitória de Alagoas e acabou inclusive se distanciando do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora está em 8º colocado, a 4 pontos do 4º colocado. Então realmente uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Amanhã o Lisca já chega no CT do Almirante, comanda o seu primeiro treino à frente do Vasco da Gama e terá sim muito trabalho para dar um jeito nessa equipe. E volto a repetir, reforços são necessários. É sobre isso, inclusive, que a gente vai falar sobre hoje. O Lisca tem o desejo de contratar, a folha vai ser aberta para ser feita, contratações, e parece que um jogador já está com vontade aí de jogar no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso e trazer muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar, quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário com relação ao que você achou dessa partida de ontem entre Vasco e CSA. E se você acredita no Lisca para salvar o Vasco aí e conseguir colocar o nosso gigante da colina na primeira divisão. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama. O Vasco, voltando a repetir, está atualmente em 8º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro com 19 pontos e o 4º colocado, que é o Goiás, está com 23 pontos, ou seja, o Vasco está a 4 pontos do 4º colocado e nada mais nada menos do que 10 pontos do primeiro, sendo esse primeiro colocado o Náutico, uma distância muito grande que deixa ali o torcedor vascaíno muito preocupado, principalmente relacionado ao retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, porque acredito que até mesmo em determinado momento o torcedor vascaíno cancelou a chance do Vasco sair da segunda divisão sendo grande campeão. E infelizmente o Vasco conseguiu nesses últimos 3 jogos 3 empates, CSA, Náutico e ontem contra a equipe do CSA, ou seja, são 9 pontos disputados e apenas 3 pontos ganhos. E diferente do Vasco, o Náutico fez 5, o Goiás fez 7, o Brusque fez 6, o Avaí fez 6 e joga hoje ainda, e também o Coritiba fez 4 pontos e jogará hoje. Isso, é claro, traz preocupação, porque os outros times estão andando e o Vasco parou de fato no meio do caminho. Próximo jogo contra a equipe Guarani, sábado em São Januário. Um jogo muito difícil, já que o Guarani tem 23 pontos, tá com um time certinho, um time bom, ali não tem peças boas, mas o esquema tático é muito bem definido e ajuda o Guarani aí a ganhar pontos e estar na posição que atualmente está dentro da competição. O terceiro colocado, um futebol bem jogado que pode causar dificuldade já na estreia aí do Lisca no comando técnico do Gigante da Colina. O Vasco terá desfalques, o MT não poderá atuar, levou o terceiro cartão amarelo ontem contra a equipe do CSA e acredito que será um desfalque importante aí para o Vasco da Gama, já que vinha fazendo boas atuações nessas últimas partidas. Michel e Romo ficaram de fora ontem contra o CSA novamente. Os dois jogadores sequer foram relacionados para a partida em Alagoas, nem viajaram com a delegação. Isso traz, de certa forma, preocupação, porque qual foi o motivo que contratou o Michel e o Romulo? Os dois jogadores até o momento entraram pouquíssimo em campo. Acredito que o Romulo jogou 2 ou 3 partidas nessa Série B e entrou mais que o Michel. O Michel sequer entrou nessa Série B. Lembro que entrou na estreia contra a Ponte Preta, mas não me recordo outra partida do Michel entre ali os 11 titulares da equipe. Então realmente são contratações ruins, mais um ano seguido o Vasco errando nos reforços e traz isso daí. Jogadores que vêm, se machucam e nem sequer são relacionados para as partidas. E falando em lesão, ontem também no aquecimento ainda do jogo, o Andrei sentiu. Segundo notícias, ele sofreu um estiramento no tendão fibular durante o aquecimento, acabou ficando de fora. O Bruno Gomes entrou no lugar dele, a gente ainda não tem detalhes do que se trata, de quanto tempo ele vai ficar de fora, mas assim que tivermos novidade,
a gente trará para vocês, mas sem dúvidas nenhuma é uma situação que preocupa demais, já que o Andrei vinha sendo uma peça, estava numa crescente muito boa e era um jogador muito útil para esse elenco cruz-maltino. Ontem a partida foi ruim, mas a gente não pode falar muito, já que era o técnico interino, o Alexandre Gomes, que estava à beira de campo. O Lisca não pôde treinar ainda o Vasco contra a equipe do CSA. Amanhã terá apenas um pequeno período de treino também antes do jogo contra o Guarani, apenas um dia de treinamento o Lisca terá para dar um jeito. Acredito que vai ser muito mais ali na conversa, na palavra, tentando ganhar o vestiário do que na prática mesmo, né, aplicar as ideias de jogo durante o treinamento por conta do pequeno período que terá, mas provavelmente já veremos algum tipo de mudança no jogo de sábado contra a equipe do Guarani, porque definitivamente se permanecer dessa forma que jogou ontem contra o CSA, vai ficar muito difícil. Eu acredito que inclusive é impossível jogar da mesma maneira que jogou contra o CSA, porque ontem foi uma partida muito ruim, um jogo parado, um Vasco totalmente bagunçado, desorganizado, desesperador ver o Vasco jogando contra o CSA, uma das equipes mais fracas do campeonato. Conseguiu ter mais organização do que o Vasco durante 90 minutos. E esse é o grande problema, essa é a grande questão. O Vasco é um time bagunçado, é um time desorganizado, e o Lisca precisará ter trabalho para organizar esses atletas que atualmente são titulares do Gigante da Colina. E ontem, é claro, teve a entrevista pós-jogo. O Daniel Amorim, autor do segundo gol, né, falou na entrevista, disse sobre o gol, falou também sobre a chegada do Lisca, e o Alexandre Gomes, técnico interino que esteve à frente da equipe, também falou sobre essa chegada e demonstra que todos os atletas estão muito na expectativa pela chegada do novo comandante. Inclusive, segundo o próprio Daniel Amorim, diz que grande parte das pessoas ali não tiveram contato com o Lisca, mas sabe muito bem quem é o treinador e está na expectativa pela chegada do Lisca doido, como é conhecido o técnico aí com passagens pelo Ceará, Náutico, América Mineiro, uma grande passagem no ano passado, e nós também ficamos nessa expectativa de ver um Vasco diferente nas mãos do Lisca. E, inclusive ontem na entrevista coletiva, né, o Daniel Amorim falou sobre o gol que ele fez. Ele disse que não iria ser hipócrita, né? Iria ser hipócrita, aliás, se dissesse que não ficou feliz pelo gol. A gente viu também durante o momento da comemoração o empate 2-2 aos 27 minutos, o Vasco fez o gol no empate. Em vez de ele ir pro gol, pegar a bola, correr pro meio de campo, tentar buscar a vitória, não. Os jogadores se ajoelharam ali, tentaram comemorar, mas é isso que é complicado também, essa mentalidade. Os jogadores não estão com a mentalidade de Vasco da Gama, de que tem que ganhar contra todas as equipes. Um empate fora de casa tá bom, e esperamos que o Lisca venha mudar essa situação, né? Porque definitivamente o Vasco é o Vasco e não pode empatar com o CSA independente do lugar em que estiver jogando. E também falar sobre o Alexandre Gomes. Ontem ele deu uma entrevista e falou principalmente sobre a chegada do Lisca. Uma chegada que todo mundo está muito na expectativa. Diretoria, jogadores, torcedores. E é claro, dá uma olhada aí nas palavras do próprio Alexandre Gomes, falando sobre a chegada do novo treinador do Vasco da Gama e a expectativa para mudar essa atual situação e esse atual momento muito ruim que o Vasco da Gama vive dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então fala daí, Alexandre Gomes. Cara, com relação ao Lisca, né, eu acho que ele já tem muita informação, provavelmente, né, ele já tem um apanhado bom de informações, ele já conhece, né, provavelmente todos os jogadores, e eu tenho certeza que ele vai se sair muito bem aqui, até porque a gente tem um time forte, a gente tem um elenco forte, de jogadores comprometidos, jogadores que realmente querem, e eu tenho certeza que é questão de tempo a gente estar no G4 e poder subir para a primeira divisão, que é o objetivo de um clube gigante como esse. Então, como vocês viram aí, além de estar ansioso o próprio treinador e com certeza também todo o elenco, tá todo mundo muito confiante para que a situação do Vasco venha mudar com a chegada do novo treinador. Porque sim, o Vasco de fato não tem um grande elenco, mas tem um elenco que seria o suficiente para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O grande problema é que está um elenco bagunçado, um elenco que não tem esquema tático. O Marcelo Cabo conseguiu bagunçar com o Vasco da Gama, então o Lisca terá um grande trabalho de organizar novamente essa equipe do Gigante da Colina. Ele já chega conhecendo o elenco, como disse o próprio Alexandre Gomes, muito provavelmente viu o jogo de ontem, vem estudando o Vasco e chegará ali com todos os detalhes, todas as informações de cada jogador para montar uma escalação boa para o jogo de sábado contra a equipe do Guarani. É uma situação
preocupante? De fato, com certeza é sim muito preocupante nessa situação atual do Vasco. Com esse time, dá para subir? Daria sim para subir com esse atual elenco que o Vasco tem em mãos, com os 11 titulares que o Vasco tem ali para colocar dentro de campo, porém teria dificuldade. Conseguiria subir, mas com muitas dificuldades e com um excelente trabalho do Lisca. Seria algo no limite, né? Um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por conta disso que o torcedor pede tanto reforço. Acredito que uns 3 reforços ali seriam necessários para esse atual elenco. Um zagueiro de mais qualidade, porque o Renan não tem essa qualidade, não é um zagueiro que passa confiança. Um meio-campo ali, um meio armador, quem sabe, para dar uma maior organização ao meio-campo. E um ponta. O Vasco necessitaria de um ponta de mais qualidade. O Gabriel Peck realmente vem demonstrando bons jogos nessas últimas partidas, mas ainda não é aquele ponta que passa confiança. E principalmente no lado esquerdo, nós ainda não temos. O Léo Jabá entra no segundo tempo, mas também não consegue ali conquistar a vaga de titular. Então acredita-se que 3 posições seriam essenciais para esse elenco. Um zagueiro direito, um meio armador e um ponta realmente de qualidade. 3 pilares aí para esse atual elenco, para os 11 titulares do Vasco da Gama, que dariam confiança e suporte para aí sim ter um acesso tranquilo. Volto a repetir, com esse atual elenco, dá para subir, mas necessitaria muito mais do nosso atual treinador, de um bom trabalho do Lisca para subir. E contratando seria realmente um acesso mais calmo, mais tranquilo, já que atualmente nós temos 80% dos jogadores das categorias de base e vai ser oscilações durante toda a temporada. Então, trazendo jogadores mais experientes poderia até mesmo ajudar com relação a isso. Então, o Lisca terá trabalho. Sexta-feira ele já comandará o treinamento no CT do Almirante e muito provavelmente que nessa próxima semana, dependendo das peças do jogo contra a equipe do Guarani, ele conversará com a comissão técnica, com a diretoria e estará à procura de novos reforços no mercado. Reforço já foi deixado bem claro pelo próprio Alexandre Pássaro que a partir do dia 1º de agosto, com a abertura da janela do futebol europeu, muito provavelmente o Vasco estará trazendo novos jogadores para esse elenco aí do Gigante da Colina para a temporada de 2021, né, para a disputa da Série B e da Copa do Brasil. Inclusive ontem, né, falando em reforços, o Jean, um volante que teve passagens pelo Vasco aí no ano de 2017, 2018, conseguiu levar o Vasco, né, à campanha da pré-Libertadores. Eu me lembro muito bem do Jean dentro de campo, um jogador com pegada, marcava muito bem, tinha essa característica de ser um volante marcador, o famoso pitbull, né? Inclusive eu lembro que a torcida ficava brincando com isso, quando ele ia marcar uma bola. Ele veio inclusive um tempinho depois do Guinha Azul, então tinha umas características muito parecidas com a do próprio Guinha Azul, uma característica mesmo de argentino, né? Mesmo ele sendo brasileiro, um jogador de muita pegada. E marcou, de certa forma, alguns jogadores, a passagem aqui pelo Vasco, né? Marcou alguns torcedores. E ontem ele deu a entender que também foi marcado pelo Vasco da Gama. Ele disse que veio, através de sua conta no Instagram, né, ele falou sobre o Vasco, elogiou o Vasco e fez praticamente uma declaração de amor ao Gigante da Colina. Ele falou que o ano de 2017 foi um ano em que ele viveu intensamente pelo Vasco da Gama, falando que de verdade, sem palavras, para descrever tudo o que ele viveu nesse lugar, no caso se tratando de São Januário. Recebeu muito carinho da torcida e sabe o esforço em cada lance que era dele valorizado. E seguiu dizendo que por isso e por tantas outras coisas no dia a dia valia sempre a pena se entregar mais ao Vasco, por tudo que ele recebia, por todo o carinho que ele recebeu de volta no Gigante da Colina. E quem sabe, deixa a pergunta aí pra você, cabe Jean de volta? Será que ele tá querendo cavar uma vaga aí nesse elenco do Lisca? O Lisca é doido, mas eu acredito que nem tanto. E você, torcedor, caberia Jean novamente no Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Uma coisa é certa, o Vasco precisa de reforços, com urgência. Quer ter um acesso tranquilo? Quer ter um acesso calmo? Traz reforços e vamos colocar o Vasco novamente na primeira divisão, porque esse é o lugar do Vasco da Gama. E Lisca, muito trabalho. Você é doido por estar à frente do Vasco da Gama. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, ative o sininho de notificação e, é claro, deixe aqui o seu comentário para que você venha participar mais do chat, né? E, é claro, faço questão de responder a todos vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.